Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito para vocês. Meu nome é Janaína e estou aqui novamente ajudando o nosso professor, Pastor Antônio Fonseca. Tudo bom, professor? Tudo bem, Janaína, graças a Deus. E antes da pergunta de hoje, já agradeço a sua participação. Peço que você deixe aqui o seu joinha, dê um toque no sininho e não deixe de seguir o nosso canal. Assim, você vai saber sempre que postarmos um vídeo novo. Quem enviou a pergunta de hoje foi Luiz Antônio, de Santo André, São Paulo. Ele pergunta: por que o mormonismo é considerado uma seita? Então, professor. Luiz Antônio, a sua pergunta ela é muito importante. Primeiro, é importante salientar que nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Eu mesmo tenho amigos de diversas religiões, inclusive do mormonismo. Portanto, a minha resposta será no campo teológico, no campo das ideias, nada pessoal. Eu vou apresentar alguns slides como provas documentais do que eu estarei falando, extraído direto da fonte, ou seja, da própria literatura dos mormons, uma literatura livre, todos têm acesso. Sendo assim, se algum mormon estiver me assistindo, você pode consultar lá com a sua liderança, consultar na literatura. É só observar a fonte que está no rodapé do slides. Vamos lá para a sua pergunta. Por que a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que atua no Brasil desde 1983, ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra de Deus e no combate às seitas heresias, classifica o mormonismo como uma seita? Para quem não conhece, o mormonismo, com certeza você já viu algum templo dos mormons. O mormonismo, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu sempre, quando eu respondo sobre um grupo religioso nessa questão de seita e heresia, eu lanço mão das 4 operações básicas da matemática para identificar uma seita. Com esta didática, Luiz Antônio, você olha para qualquer grupo religioso e você saberá dizer se aquele grupo realmente está servindo a Deus em conformidade com a sua palavra, com a Bíblia, ou não, se é uma seita. A definição de seita é errar o alvo. É um ajuntamento de pessoas praticando heresias, errando o alvo. E o nosso alvo é a palavra de Deus. Vamos para o nosso método. Uma característica, Luiz Antônio, dos sectários de uma seita é acrescentar algo à palavra de Deus. Veja que nós cristãos históricos ortodoxos temos como regra de fé exclusivamente a Bíblia, a palavra de Deus. A igreja está debaixo da palavra de Deus. Nenhum líder religioso tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Todos estão submetidos à palavra de Deus. Então vamos ver por que o mormonismo erra neste particular, ou seja, acrescenta algo à palavra de Deus. Então Joseph Smith escreveu 3 volumes para acompanhar a Bíblia lado a lado. Primeiro, Livro de Mórmon, traduzido das placas de ouro dadas a ele pelo anjo Moroni, contendo um relato dos primeiros habitantes do continente americano. Segundo, Doutrina e Convênios, que contém as revelações do Senhor aos seus profetas em conexão com a restauração do Evangelho e a organização da Igreja em sua plenitude, nesta dispensação da plenitude dos tempos. E terceiro, a Pérola de Grande Valor, que contém os livros de Abraão e Moisés e o seu livro biográfico. Então veja, Luiz Antônio, nós temos como regra de fé a palavra de Deus. O mormonismo acrescenta mais 3 obras, conforme eu apresentei para você.
Interessante é que quando eles encontram, os mormons, a liderança, uma passagem bíblica que não está de acordo com estas 3 obras, eles dizem que é a Bíblia que está errada. Veja que situação. Então, primeiro teste para saber se o movimento é uma seita ou não: acrescentar algo à palavra de Deus. No caso do mormonismo, foi reprovado pelo primeiro teste, porque acrescentam, como eu mostrei, mais 3 obras, como sendo também palavras inspiradas por Deus. Vamos para a segunda operação básica da matemática: subtração. É uma característica das seitas subtrair, tirar algo da pessoa de Jesus. É o caso, por exemplo, das testemunhas de Jeová, que subtraem a divindade de Jesus, dizendo que Jesus é um Deus, sim, mas com letra minúscula, ou seja, um Deus de segunda categoria. É o caso, como eu já ensinei, da maçonaria. Isso também vale para o espiritismo. E no caso do mormonismo, vamos ver o que a literatura oficial do movimento diz sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A posição de Cristo como Salvador do mundo é rejeitada por um dos outros filhos de Deus. Ele era chamado Lúcifer. Este espírito irmão de Jesus tentou inutilmente tornar-se o Salvador da humanidade. A fonte está aqui no rodapé para você consultar, fonte primária. Então veja, para o mormonismo existem milhares de deuses. Nós seremos deuses também para o mormonismo. E Jesus é irmão de Lúcifer, de Satanás, segundo a interpretação dos mormons. Claro que eles ensinam que Jesus é o irmão fiel, o irmão bondoso, e Satanás é o irmão maldoso, que quis tornar-se salvador da humanidade. Ocorre, Luiz Antônio, que nós sabemos nas Sagradas Escrituras que Jesus é criador e Satanás é criatura. Então não há possibilidade de aceitarmos esse ensino. Repito, Jesus é criador. Isto nós vemos de maneira clara no Evangelho de João. Nós vemos também nas epístolas, tem ensinado sobre isso, a doutrina da Santíssima Trindade. Nós cremos em um único Deus, só existe um Deus, porém encontramos na divindade 3 pessoas distintas, a pessoa do Pai. Isto pode ser confirmado na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2 e verso 11. Diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus é Pai. Agora, na primeira carta que João escreveu, no capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então esse texto está falando que Jesus é Deus. Em Atos dos Apóstolos, Luiz Antônio, no capítulo 5, versos 3 e 4, diz o seguinte: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Este texto está falando que o Espírito Santo é Deus. Ocorre que em Deuteronômio, capítulo 6 e verso 4, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então só existe um Deus.
Isso também é confirmado em Isaías 43, verso 11. Diz assim o texto sagrado: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então só existe um Salvador, que é Deus. Mas a Bíblia fala que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Portanto, só existe um Deus, mas nós encontramos, Luiz Antônio, em Deus, na divindade, 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 participaram da criação de todas as coisas. Por isso, nós não aceitamos o ensino do mormonismo, que Jesus é irmão de Satanás. Por quê? Porque Jesus é criador e Satanás é criatura. Veja, o mormonismo não passou pelo segundo teste. Vamos ver agora a multiplicação. É uma característica das seitas multiplicar, colocar obras também como elementos para a salvação. Vamos ver o que diz a literatura do mormonismo. Joseph Smith ensina que existem certos pecados tão nefandos que o homem pode cometer que colocarão o transgressor além do poder da expiação de Cristo. Se forem cometidas tais ofensas, aí o sangue de Cristo não o limpará de seus pecados, mesmo que se arrependa. Por isso, sua única esperança é ter o próprio sangue em expiação, à medida do possível, em favor próprio. Isto é doutrina escriturística e ensinada em todas as obras padrão da igreja. Tá vendo que coisa grave, Luiz Antônio? O texto está ensinando que existem pecados que só são perdoados por meio do sacrifício da própria pessoa, que o sangue de Jesus não tem poder para perdoar aqueles pecados. Olha que triste essa declaração. Portanto, a salvação no mormonismo, Luiz Antônio, é por meio das obras, mas nós sabemos que a salvação é de graça. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre a salvação pela graça? Efésios, 1º capítulo, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Tá vendo? Vamos ver mais um texto que João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos de 7 a 9. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vendo, Luiz Antônio, a salvação é pela graça. Quem perdoa os nossos pecados é Jesus. Ele pagou o preço da nossa redenção. Mas não é isso que ensina a literatura dos mormons. Naquela religião, a salvação não é pela graça, é pelas obras. Logo, o mormonismo não passou no terceiro teste, o teste da multiplicação das obras. Lembre-se, a salvação é de graça. Nós realizamos boas obras. Todo cristão realiza boas obras, não para ser salvo, mas porque é salvo. É uma característica do salvo realizar, produzir boas obras, é automático. Isto na vida do cristão. E a última operação básica da matemática é a divisão. As seitas querem o monopólio, querem dividir a glória de Deus com a organização humana.
Vamos confirmar isto na literatura dos Mormons? Não há salvação sem aceitação de Joseph Smith. Se Joseph Smith foi realmente um profeta, excedisse a verdade ao afirmar que esteve na presença dos anjos enviados pelo Senhor e obteve as chaves da autoridade e o mandamento de novamente organizar a Igreja de Jesus Cristo na Terra, então este conhecimento é de vital importância para o mundo inteiro. Nenhum homem pode rejeitar este testemunho sem incorrer nas mais terríveis consequências, pois não poderá entrar no reino de Deus. Portanto, é dever de todo homem investigar para que possa avaliar a questão cuidadosamente e conhecer a verdade. A fonte está aí no rodapé. Tá vendo, Luiz Antônio? O que a igreja ensina? Que só existe salvação para os adeptos daquele movimento, para aqueles que seguem os ensinos de Joseph Smith, o fundador do movimento, o profeta do movimento. Mas não é isto que a Bíblia ensina. Vamos ver um texto nas Escrituras? Está em Lucas capítulo 23, versículos de 39 a 43. Diz assim o texto sagrado: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tá vendo, Luiz Antônio? Agora eu pergunto, qual era a denominação desse ladrão arrependido? Ele era mormon? Nem existia ainda. Ele era batista? Também não existia. Aliás, o Espírito Santo nem havia descido ainda para habitar na igreja, mas ele foi salvo. E por que ele foi salvo? Porque nós vemos ele arrependido quando ele chama a atenção do outro ladrão. E também vemos ele depositar a sua fé em Jesus. E Jesus, conforme diz o versículo 43, garantiu a salvação daquele ladrão. Portanto, não é a organização religiosa que salva, Luiz Antônio. Quem salva é Jesus. Nós congregamos, nos reunimos, independente da denominação, para adorarmos a Deus, para cumprirmos o ID de Jesus. Mas quem salva é Jesus, não é a organização religiosa, porque foi Jesus que pagou o preço pela nossa salvação na cruz, vertendo o seu sangue. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bom, Luiz Antônio? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. É com você, Janaína. Muito obrigada, professor! Agora você também já sabe. O ICP Responde foi feito para responder as suas perguntas. Se você está gostando do nosso programa, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. Assim você ajuda o nosso canal a crescer nas redes sociais. Não se esqueçam, se tiver uma dúvida, envie para teologia@icp.com.br. Muito obrigada e até a próxima!